Beleza. Aqui só explicando um pouco as características de cada produto, né? No financiamento imobiliário, o LTV, que é o valor do empréstimo que você pode pegar de acordo com o valor do imóvel, é de 80%, até 80%, ou seja, um imóvel de 1 milhão, você pode pegar até 800 mil reais emprestado para fazer o empréstimo. Obrigatoriamente, você tem que ter 20% do valor de entrada. Então, esses 20% você dá e os 80% você consegue financiar, tá? Esse é o valor máximo que consegue emprestar em todos os bancos. O prazo máximo é de até 35 anos que você pode fazer o seu financiamento. Então, quanto maior o prazo que você pega para fazer o empréstimo, menor fica a tua parcela. Então, cria uma condição bem legal aí para fazer a compra. Hoje, as taxas de financiamento imobiliário estão em torno de 10% ao ano. Então, é uma taxa muito barata. É a taxa que eu falei para vocês, né? A taxa mais barata do mercado. Inclusive, é mais barato que a Selic, né? Então, hoje fica muito legal tomar esse crédito aí, porque você acaba ganhando dinheiro com o financiamento imobiliário, né? A gente está com Selic a mais de 13% e você consegue tomar o financiamento com taxa de 10%. Então, é um produto fantástico. E os imóveis tem que ser a partir de 100 mil reais para fazer o empréstimo, tá? Tá, perfeito. Um segundinho que a gente tem algumas perguntas, tá? Vamos lá. O Jefferson Senna está perguntando agora quais os bancos que a Credit Home trabalha, mas se quiser falar depois, fica à vontade, tá? Posso já falar, Jefferson. A Então, gente tá, já pode falar. trabalha com todos os bancos, tá? Itaú, Bradesco, Santander, o Banco Inter, tem algumas fintechs também que a gente consegue operar para o financiamento imobiliário. A Caixa Econômica também, hoje de uma forma um pouco mais reduzida, mas a gente trabalha também com a Caixa Econômica. Então, a gente tem um portfólio completo aqui. Perfeito. Então você está vendo, né, Jefferson? São os principais aí players do mercado. O Eric Bispo está perguntando qual o percentual de comissão, isso a gente vai ver mais para frente aqui na apresentação. O Sérgio Neres está perguntando qual é a média da taxa de juros. A média é essa mesma aí hoje, 10%, tá? Legal. Aí a Goodman Seguros ela está perguntando o seguinte: então, se eu tiver o terreno para construir, posso dar o terreno como garantia? Pode, mas aí não seria uma aquisição. Aí você teria que fazer um crédito com garantia imobiliária, que aí você conseguiria dar Perfeito. o seu terreno como garantia e levantar recurso para construir a casa. Aí nesse caso funciona assim. Perfeito. Aí aqui, para a gente seguir, a última perguntinha aqui, que na verdade é para mim, que é: e para ser parceiro da plataforma, como se cadastrar? Ademar, é o seguinte: acessa app.baeta.com.br, é o link que está passando aqui na tela. Se você ainda não tiver cadastro, que é na plataforma Baeta Pro, você se cadastra e tem acesso instantâneo ao Credit Home, tá? Aí tem lá, vai ter na cara do gol, na primeira página vai ter lá o ícone do Credit Home, clicou, aí aqui no fim da apresentação eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui passo a passo. Pode seguir, Caio. Show. Então essas aí são as características do financiamento. Tem um monte de coisa também além, mas eu gosto de trazer essas que são as principais. Do crédito com garantia imobiliária, o LTV é de 60%, tá? O valor máximo que pode emprestar. Então, eu coloquei um terreno lá de 1 milhão, o valor máximo que poderia pegar é até 60%, 600 mil. Claro que vai depender de cada análise de crédito, tá? De cada cliente, do terreno, de onde que for o imóvel. Isso aí influencia bastante também, enquanto que os bancos liberam, tá? Dependendo do tipo de imóvel, o empréstimo é um pouco menor, dependendo ou maior, tá? O prazo também, geralmente, é até 20 anos que as empresas aceitam, aí, que as fintechs e os bancos aceitam. A taxa no crédito imobiliário, no crédito com garantia, aqui a gente fala diferente, a gente fala ao mês, tá? Não ao ano, que nem eu falei do financiamento imobiliário. Hoje as taxas estão com uma média aí de a partir de 1,25% ao mês. E no crédito com garantia, os imóveis eles são geralmente a partir de 150 mil para tomar o empréstimo. Perfeito. Tudo bem? Podemos seguir? Alguma dúvida? Perfeito. Não, podemos seguir.
E aqui para tangibilizar um pouco para vocês, tá, pessoal? Como que faz para provar o crédito? Quanto que é a renda necessária que a pessoa tem que ter? Hoje, você não pode comprometer mais de 35% da renda para tomar um empréstimo, tá, pessoal? Então, aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, eu quero tomar um empréstimo de 1 milhão, a primeira parcela vai ficar por volta de R$ 10.000, a parcela dando 10 mil reais, eu precisaria ter R$ 30.000 para conseguir esse empréstimo de 1 milhão. Então, funciona mais ou menos, não é precisamente esse valor, tá? Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo do cliente, mas funciona mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Então, se você quer pegar R$ 500.000, a primeira parcela ficaria em torno de 5 mil, 3 vezes, né, que é o comprometimento da renda. Então, você teria que ter R$ 15.000 para conseguir pegar R$ 500.000 de empréstimo. E do 300 mil também, 3 mil de parcela, 9 mil. A gente faz uma analogia aqui também, assim, para cada R$ 1.000 de renda que você tem, geralmente, você consegue tomar R$ 30.000 de empréstimo. Aqui vai variar de acordo com o valor do imóvel, né? Tem alguns fatores que influenciam nesse preço aí, nesse valor, mas para o potencial fica em torno dessa faixa, tá? Perfeito. Então, Vamos aqui seguir. é legal isso aqui para saber, putz, sei lá, eu tô com o cliente aqui que quer comprar o imóvel de 1 milhão, ele tem renda de R$ 10.000, ele vai conseguir financiar? Cara, dificilmente, né? Porque para conseguir um empréstimo de 1 milhão, ele precisaria ter 30 mil. Tendo 10 mil, fica meio fora da mão para a gente conseguir aprovar. Perfeito. Olha só, estou puxando aqui uma perguntinha. Eu estou vendo aqui muitas perguntas, mas eu vou fazer algumas perguntas na hora certa, tá? Porque aqui, por exemplo, a Bruna Oliveira está perguntando qual é a taxa de corretagem. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas aqui, por exemplo, a Alice, ela está perguntando se para se cadastrar no app pode ser MEI como promotor de vendas. Aí é o seguinte, Alice, você pode se cadastrar no app, no Baeta Pro, usando seu CNPJ de MEI ou o seu CPF, não tem problema. Porque como é que funciona, na prática, esse financiamento imobiliário ou crédito com garantia, tá? Você vai fazer a indicação. Quem vai fazer a venda, na verdade, quem precisa saber como é que vende e tudo mais, é a Credit Home. A Credit Home, ela vai entrar em contato com a sua indicação e vai fazer todo o processo. Você não vai fazer absolutamente nada, tá? O que você vai fazer é fazer a indicação. Mas você não vai correr atrás de papel, nada disso. Isso daí fica por parte de quem sabe fazer, que é a equipe da Credit Home, tá? Então, você não necessariamente precisa ter por exemplo, um certificado de ser especialista em... Não precisa ter o Cresce, não precisa ter. Isso, exatamente. Não precisa, porque você só vai indicar. Você ganha pela indicação, tá? Sérgio Neto está falando que sensacional. Eu também acho sensacional. Vocês vão ver que vale muito a pena, tá? Deixa eu só pegar aqui. Até quer ver? O Jefferson está perguntando: precisa ter essa certificação da CA600? Isso daí Não, não não, é precisa? uma. Não, porque aqui todos os consultores da Credit Home já são especializados, eles já têm esse certificado, então vocês não precisam tirar nada disso. Nem, e como o Ademar está falando, que também não precisa de SUSEP. SUSEP é o certificado de corretor de seguros, também não precisa, tá? Nada, Vamos lá. sendo parceiro da Baeta, vocês É conseguem isso. contar para a É gente, isso. pessoal, não É precisa isso. de mais nada. Exemplo, vou dar um exemplo. Se você é algum colaborador de alguma corretora parceira da Baeta, você pode também entrar como seu CPF, não tem problema nenhum. Você não precisa ter SUSEP. Se quiser fazer alguma indicação, você entra lá no sistema da Baeta Pro, vai lá na Credit Home, clica e faz a sua indicação. E você consegue acompanhar pelo nosso sistema, que eu vou mostrar mais para frente, qual é a etapa que está lá a sua indicação, se ela foi para frente, enfim, se ela foi rejeitada, tá? Aí aqui vamos para algumas perguntinhas sobre renda. O José Luiz, ele está perguntando, pode compor a renda para aprovar o crédito? Pode sim. No Isso é importante. financiamento imobiliário geralmente é comum duas pessoas até comporem renda, mas alguns casos ou outros consegue até com 3 pessoas, tá? Não mais que Ótimo. isso. Tá. O Adão Clemente está perguntando como é que é feita a avaliação do imóvel.
A avaliação do imóvel vai depender muito da instituição. Tem algumas instituições que, dependendo já do tipo do imóvel, por exemplo, um apartamento em algum bairro, eles podem pegar e fazer já por geolocalização, né? Ele não precisa ir presencialmente para fazer a avaliação do imóvel, que ele consegue ter uma noção do valor do imóvel. Mas dependendo da outra instituição também, geralmente agenda uma vistoria e aí a pessoa do banco vai lá e faz a avaliação do imóvel. Ótimo, perfeito. Bom, podemos seguir, Caio. Maravilha. Aqui tá complexo aqui, parece que é muito complicado, mas eu vou explicar só o fluxo para vocês, tá? Como que funciona? Vocês vão indicar o cliente para a gente vai fazer análise de crédito dele com todos os bancos. Então a gente pega a gente precisa de muita informação desse cliente, porque os bancos exigem para poder fazer análise de crédito. Eventualmente precisa da documentação de renda, tá? Extrato bancário, holerite, imposto de renda. Vai depender de cada banco. Às vezes o cara já tem um relacionamento com o Santander, por exemplo, então o Santander já sabe qual que é a renda do cliente, então ele acaba não pedindo esses documentos, tá? Então a gente faz todo esse trabalho, vê se precisa dessa documentação, faz a intermediação lá com o banco e vê se aprova o crédito do cliente ou não. Conseguindo aprovar o crédito do cliente, a gente vai para a segunda etapa, que é pegar toda a documentação, tá? Ele vai escolher qual banco ele quer fazer. A gente precisa pegar formulários do comprador, né, do imóvel. A gente precisa pegar um formulário de quem está vendendo o imóvel também e a matrícula IPTU do imóvel. E aí, com essa documentação, a gente starta o processo tanto da análise jurídica, que o banco analisa para ver se a documentação está toda em ordem. Aqui na Credit Home a gente já faz uma pré-análise também, para já entregar para o banco esse processo bem redondo, para ele não ter que ficar indo e voltando várias vezes. Se tiver alguma exigência de documento que está pendente, a gente sinaliza o cliente. Em paralelo, a análise jurídica é feita a vistoria do imóvel, tá? Aí o banco faz o agendamento, às vezes pode ser virtual, às vezes presencial. Depende muito do imóvel, da região do imóvel. O banco faz essa vistoria para garantir, né? A vistoria é o que garante o bem para o banco. Passando pela análise jurídica, passando pela vistoria, o banco emite o contrato. Emitindo o contrato, a gente manda para os clientes assinarem, comprador, vendedor. Cliente assinando tem que dar entrada no cartório, o comprador vai até o cartório, dá entrada no registro do imóvel, né? Para o imóvel, a matrícula ser averbada e ficar no nome dele. No cartório também tem uma análise de documentação para ver se está tudo em ordem. Pode ser que eles exijam algum ajuste, alguma alteração, mas se tiver isso, a gente dá toda a orientação para o cliente. Depois, registrando o contrato tudo em ordem, a gente pega esse contrato, devolve para o banco faz o pagamento para o vendedor do imóvel. Então, é assim que funciona o fluxo. Aqui tem mais ou menos o prazo de cada um. Hoje, na média, a gente consegue emitir um contrato aí da análise de crédito até a emissão do contrato, demora uns 25 dias. E aí a parte de registro e liberação depende muito de cada cidade, tá? De cada região. Tem cartório que em uma semana registra contrato, mas tem cartório que às vezes demora mais de 30 dias. Então aqui vai variar bastante de acordo com o cartório e depois é feita a liberação. Perfeito. Aproveitando falando de cidade, a Goodman Seguros está perguntando se tem restrição de quantidade populacional da cidade, porque tem algumas que não fazem com cidades menores de 50 mil habitantes. Isso aí funciona muito no crédito com garantia, tá? Mas para o banco, assim, se tiver uma agência do banco na cidade, ele faz. Se não tiver uma agência do banco na cidade, ele não topa. Tá. Geralmente, assim, mais de 100 mil habitantes na cidade, geralmente todos topam, tá? Dificilmente, com menos Tá. tendo mais de 100 mil, dificilmente não vai conseguir fazer. Beleza. Olha só, o Sidney Fernandes e a Bruna Oliveira, os dois estão fazendo a mesma pergunta, que é se a pessoa já está com um imóvel financiado, ela consegue fazer o processo também?
Depende, duas coisas, né? Se ela pode tomar um outro financiamento para comprar um outro imóvel. Ela pode, desde que a comprovação de renda dela seja possível para os dois imóveis que ela está Entendi. comprando, pelo valor do empréstimo. Se Uhum. o imóvel da pessoa está financiado e ela quer vender, pode fazer também, porque aí eu não expliquei aqui, mas tem aqui, ó, pagamento do interveniente quitante, que é um movimento bem comum dos bancos. Então, um banco acaba quitando a dívida do outro banco e assume a dívida do imóvel novo ali, do novo tomador. Então, se o teu imóvel está financiado, é possível vender ele sim, tá? Tá. E aí o Fernando Tadeu está perguntando se as despesas do cartório consegue colocar no financiamento. Depende, se não passar o LTV lá dos 80%, é possível sim incluir, tá? Tá. Então todo esse financiamento com até a do cartório incluso, as despesas do cartório tem que estar dentro do LTV. É isso? Isso. Perfeito. Beleza. Podemos seguir.